Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estou aqui para responder um colega que mandou uma mensagem. Eu achei a mensagem dele muito interessante. E como eu percebo que essa é uma dor que acontece, é uma dor geral, né, generalizada na área de segurança do trabalho, acontece em muitas empresas, eu optei por dar para esse colega uma resposta em vídeo. Então, estou respondendo a esse colega, mas eu acredito que essa mensagem, né, que essas ideias vão ajudar outras pessoas também. Então, ele colocou na mensagem dele: preciso de uma orientação. Tenho que apresentar um procedimento que garanta o cumprimento das regras na empresa, pois vem acontecendo acidentes decorrendo do não cumprimento das regras da empresa. Aí ele pede, né? Você pode me dar uma orientação? Então vamos lá. Então, olha a premissa dele, né? Ele precisa apresentar um procedimento que garanta o cumprimento das regras. Nós temos aqui um campo vasto para a gente poder refletir e temos algumas dificuldades muito grandes também. Primeira coisa, será que adianta você estabelecer um procedimento para cumprimento de regras? Normalmente não adianta. É como você criar uma regra para ajudar a cumprir outra regra. Simplesmente não funciona. Já existe a regra, meu filho, é só fazer as pessoas cumprirem a primeira regra. Eu não preciso criar um procedimento para cumprir outra regra. Senão você cria uma redundância para ajudar a cumprir uma norma. Não faz o menor sentido. Então, minha sugestão, a primeira sugestão, dica, orientação, como ele falou, né? Orientação: não crie esse tal desse procedimento. Não crie. Não existe, não adianta, não dá certo você criar um procedimento para ajudar a cumprir uma regra. Conheço empresas que fizeram isso e acabaram atoladas em papel. E a regra inicial continua não funcionando. Então você cria empresas que os próprios trabalhadores falam, né? Você gasta mais tempo para cumprir a burocracia de segurança, porque você tem papéis redundantes, mais tempo para cumprir a burocracia e segurança, do que para executar a atividade. A empresa perde dinheiro, faz a sua mão de obra ficar mais caro e, sendo assim, perde em competitividade de mercado. Todo mundo sai perdendo com isso. Então, sugestões, né? Ok, a problemática está aí, né? Então vamos tentar trazer algumas sugestões, algumas orientações para a solução deste problema. Primeiro, identifique quais são as regras que estão sendo descumpridas. Certamente não são todas. Então vamos focar só exatamente aonde precisa de focar tempo e energia. Identifique quais são essas regras que estão sendo descumpridas. E aí, você já pode começar a avaliar algumas coisas, né? Será que essa regra que está sendo descumprida, ou essas regras, elas são realistas? Infelizmente, acontece muito em empresas de ter regra de segurança irrealista. É impossível de cumprir. Por exemplo, todo trabalho na nossa empresa deverá ser precedido, todo trabalho em espaço confinado deverá ser precedido, né, da permissão de entrada e trabalho. Regra da empresa. Beleza. E o que tem na permissão de entrada e trabalho? Que você faça uma avaliação daquele espaço confinado para garantir se ele está seguro ou não. Isso requer um medidor de gás. Sim ou não? Vamos pensar que uma empresa tem 10 ambientes de trabalho espaço confinado que estão distantes uns dos outros. Como uma empresa de energia elétrica, saneamento, gasoduto, etc. 10 espaços confinados, que quase diariamente os trabalhadores fazem acesso nesses espaços confinados. Mas vamos pensar que essa empresa só tem 5 medidores de gases. Não dá para cumprir o procedimento, não dá para cumprir a regra. Porque o próprio ambiente de trabalho não tem condições que propiciem, né? A empresa não dá condições para cumprir a regra. Está cheio de empresa onde as pessoas colocam que fazer alguma coisa é proibido, e o líder imediato manda fazer aquela coisa que, pelo setor de segurança, é proibido. Então, primeira coisa,
avalie se essa regra ela existe, se essa regra faz sentido, se é possível cumprir essa regra. Um exemplo do Mário Sobral também ficou muito interessante quando ele disse que a empresa proibiu os trabalhadores de destravar uma máquina numa linha de produção lá em Manaus, mas que quando essa máquina travava, e se eles não destravassem, isso começava a parar as outras linhas de produção, logo a fábrica toda estava parada só por causa daquela máquina. O setor de segurança falava, não destrave. E o líder imediato falava, vai lá e destrava, está parando a fábrica toda. Então tem que avaliar isso também. Será que existe condição para executar o trabalho com segurança? Será que os trabalhadores têm conhecimento de que essa regra está sendo quebrada? Ah, Nestor, mas eles receberam treinamentos. É comum as pessoas falarem isso. Ah, mas receberam treinamento. Aí você pergunta, tá, quando é que foi ministrado o treinamento? Há 1 ano atrás. E com que frequência é executada essa atividade? É uma atividade raríssima. Poxa, se você tem uma atividade rara e cujo treinamento foi ministrado há 1 ano atrás, é lógico que o trabalhador já esqueceu muita coisa do que ele deveria saber para executar aquela atividade. Afinal, com o tempo a gente esquece as coisas, pura e simplesmente. Sim ou não? Se você não pratica com frequência, você esquece. Daí a empresa não traz treinamentos mais periódicos, fica complicado. Então tem que avaliar isso. Será que o trabalhador tem conhecimento? Na maioria dos casos, o SESMIT assume que o trabalhador tem conhecimento, quando nem sempre ele tem. Outra coisa, será que o trabalhador tem habilidade para praticar? Que é justamente aquilo que a gente está falando, né? Ele vem fazendo esse trabalho com alguma frequência, ele passou pelo treinamento prático. Será que ele sabe como fazer na prática? Em muitos casos ele não sabe como fazer na prática. O SESMIT, de novo, supõe que ele saiba, afinal, ele participou de um treinamento há 1, 2 anos atrás, ele tem que saber. Não, você tem uma grande dose de irrealidade nesse tipo de afirmação, sim ou não? Outra coisa, será que as pessoas que descumprem as regras são fatos isolados ou são a cultura da empresa, daquele setor? Às vezes é comum que a empresa foque em 2 ou 3 trabalhadores, como os trabalhadores problemas, quando você tem, às vezes, uma gama enorme de trabalhadores que descumprem a norma. Entenda, a cultura de segurança é o que define quais são os comportamentos recompensados, esperados e apoiados pela organização. Então, o que a empresa valoriza? Que tipo de comportamento a empresa espera que esses trabalhadores tenham? Estou falando empresa, não estou falando SESMIT não, tá? Estou falando empresa. O que a empresa valoriza? Então, às vezes, aquele setor todo existe uma norma social diferente da norma escrita. A norma escrita diz, não faça manutenção com a máquina ligada. Essa é a norma escrita. Mas a norma social é, cara, quando a máquina para, a gente tem que entregar ela urgentemente. E às vezes não dá para separar a linha toda. Às vezes tem que consertar a máquina com ela funcionando. Avalia isso também, tá? Os exemplos. A norma social. Avalie também os líderes, né? Será que os líderes reforçam as práticas de segurança ou fica só através do SESMIT? É cheio de empresas que acontece isso. É só o SESMIT que fala sobre segurança, lógico. A segurança não vai funcionar nesse tipo de empresa. Outro problema também, que também é importante avaliar nesse cenário de descumprimento de regra, de procedimento. Quando não tem acidente, como é que as coisas acontecem? Você mesmo falou na sua mensagem, né? Vem acontecendo acidentes decorrentes do não cumprimento de regras. Primeiro, eu faria a pergunta, será que é só isso mesmo? E se estão descumprindo a regra, estão descumprindo por causa de quê? Uma pergunta que sempre o profissional de segurança deve se fazer. Por que o trabalhador julga ser aceitável descumprir o procedimento da empresa? Por que ele acha que é aceitável fazer isso? Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Daqui a pouquinho eu vou dar para você uma forma de você aprender, de você saber sobre isso, né? Como é que eu entendo o que é aceitável e o que é não aceitável? Então, tem muita empresa que é isso. O acidente não aconteceu? Faça o mais rápido possível. Faça o trabalho de forma mais rápida possível. Time is money, meu bem. Tempo é dinheiro. Então a gente não se preocupa com a segurança.
desde que um acidente não aconteça. Se aconteceu um acidente, meu Deus! Aconteceu um acidente, aconteceu justamente por falta, pela quebra do procedimento. Tá bom, mas no dia a dia o pessoal quebra o procedimento direto, não acontece nada. Agora, só porque aconteceu um acidente, tem um problemaço, é isso mesmo? Então tem que avaliar isso também. No dia a dia, é comum quebrarem essa regra, esse procedimento? Ou será que a empresa só está olhando para os casos de acidente? Porque às vezes pode ser um problema generalizado na empresa, mas como um acidente de trabalho é um evento raro, às vezes a empresa foca em poucos setores, enquanto a maioria está fazendo coisa errada. Aí a gente chega também nas violações obrigatórias, né? Será que a pessoa quebra o procedimento por causa de violação obrigatória? Ou seja, ela tem que quebrar para entregar o trabalho? Tem muita empresa onde isso acontece. A pessoa é obrigada a quebrar a regra para entregar o trabalho. É o caso de uns trabalhadores que a gente conversou com eles, que eles eram obrigados a entrar no espaço confinado, rachado, ou seja, com a sua integridade comprometida, né? Que tinha água e equipamento elétrico energizado no mesmo espaço confinado, eles eram obrigados a entrar. Obrigado a entrar. Porque o chefe diretamente mandava? Não, nesse caso não era o chefe diretamente que mandava. Ocorre que, quando dava um problema lá na máquina dentro do espaço confinado, no espaço confinado, a cidade começava a ficar sem água. E o prefeito ligava lá para saber o que está acontecendo, por que está sem água. Então vinha pressão de todos os lados, não era só do líder imediato, não, desde o prefeito da cidade até os colegas de setor, pressão de todos os lados, para vai lá e faz, vai lá e resolve. Missão dada é missão cumprida. Violação obrigatória. Certo, Nestor? Uma série de coisas. Dá para avaliar tudo isso de dentro do escritório? Não, não dá. É preciso ir a campo. Então aí vem a pergunta, né? Por que não falar com os operadores do sistema? Por isso que eu perguntei para você, em quais setores isso está acontecendo? Reúna a galera do chão de fábrica desses setores e converse com eles. Por que está acontecendo dessa forma? Por que a regra escrita, cheirosa, bonitinha, não está sendo cumprida? Por quê? O que está impedindo as pessoas? As pessoas são inteligentes. Ninguém sai de casa para falar, hoje eu vou para a empresa. Para quê? Para quebrar as regras. Vou quebrar todas as regras, os protocolos de segurança. E vou sofrer um acidente para ter uma amputação no meu braço direito. As pessoas não fazem isso. Todo mundo sai de casa para entregar um bom trabalho. Se ele não entrega, alguma coisa tem. A gente tem que entender que coisa é essa, o que está atrapalhando, qual é a barreira para o comportamento seguro. E essa barreira normalmente não está na vontade do trabalhador. Então não adianta eu simplesmente criar um novo procedimento. Vou criar um procedimento para ajudar a cumprir a regra. Não funciona. Então minha sugestão é, converse com quem opera o sistema, faça grupos focais com os trabalhadores, escolha, lógico, uma pessoa isenta. Então, se você é técnico de segurança da empresa, não é indicado que você faça grupo focal com os trabalhadores da sua própria empresa. Nestor, então quais saídas eu tenho? Você pode conversar com um colega de outra empresa. Vocês estudam sobre grupos focais, como é que funciona isso, e aí você faz grupo focal na empresa dele e faz na sua. Vocês fazem uma troca. Outra possibilidade é você contratar um consultor para fazer isso na sua empresa. Nós, né? Você vai lá no site nestorwneto.com, você encontra a forma lá de falar comigo sobre como fazer, né? Sobre como eu faço esses grupos focais na empresa, para eu ir fazendo essa empresa. Eu não vou ensinar ninguém a fazer grupo focal lá no site, não, tá? Lá tem algumas conversas sobre isso, mas não temos um artigo ainda aprofundado, um curso aprofundado. Mas você pode me contratar ou contratar outro consultor para ir fazer na sua empresa, fazer grupo focal, entender o que está acontecendo. Então, é fundamental conversar com o trabalhador, o especialista da área. É ele que tem as respostas. Normalmente o SESMIT está lá dentro do seu escritório com ar-condicionado e querendo encontrar soluções para a tarefa que o trabalhador executa no sol quente, com temperatura alta, exposto a intempéries. Lógico, não dá certo.
por mais bem intencionado que o SESMIT esteja, ele vai encontrar soluções que não se aplicam. E aí o que acontece? Você vai criar um procedimento para fazer cumprir uma regra que não funciona às vezes porque essa regra está desajustada com a realidade do chão de fábrica. O vídeo ficou longo, mas é importante passar essa mensagem. Então, sintetizando, minha sugestão: não crie o procedimento para ajudar a cumprir a regra. Não faça isso. Não, você vai encher os trabalhadores de burocracia, eles vão passar a não gostar mais ainda da segurança do trabalho, se é que eles já não gostam. Você aumenta o tempo de execução da atividade e ainda não resolve o problema. A redundância só atrapalha. Quanto mais a segurança do trabalho for difícil de cumprir, mais você terá dificuldade de fazer os trabalhadores aderirem a ela. Então não faça isso. Não crie um procedimento para garantir cumprir a regra, porque não há garantia de cumprimento de regra. Nem eu nem você cumpre todas as regras que a gente está exposto, que a gente deveria cumprir. Então não há garantia do cumprimento de regra. Você pode aumentar o nível de cumprimento da regra, mas garantia, vou fazer tal coisa e vou ter garantia, ou seja, vou ter 100% de sucesso. Não, isso não acontece. Então minha sugestão: ouça os trabalhadores. Pega esses pontos que a gente trouxe aqui, converse com eles. Será que a liderança está apoiando a segurança? Será que os trabalhadores têm conhecimento sobre os riscos e sobre as medidas de segurança? Será que eles têm habilidade? Será que tem exemplos, né, a cultura de segurança favorece cumprir as regras? Será que não há esses casos aí de violação obrigatória? Se há esses casos, vamos tratar. Não adianta eu ter uma regra escrita que o próprio trabalhador da área manda as pessoas descumprirem. Não adianta eu ter uma regra escrita no qual a cultura, a norma social da empresa é descumprir essa regra, porque se eu cumprir a regra, eu não tenho como executar o trabalho. Beleza? Reflita sobre isso. Se precisar da gente, a gente está aqui. Eu acredito que a gente deu uma visão bem aprofundada, com vários elementos. Lamento não ter uma resposta mágica que, não, faça o procedimento da forma tal. Lamento não ter, porque trabalhar com gente é isso. Trabalhar com gente é difícil. Cada cabeça das pessoas é uma sentença. Então não adianta eu achar que eu vou robotizar as pessoas, que eu vou criar um procedimento que vai garantir alguma coisa. Isso não acontece. Mas eu posso aumentar o cumprimento de regras a partir do momento que eu entendo a cabeça das pessoas e que eu ajusto a segurança do trabalho num nível que ela seja aplicável à realidade da sua empresa. Se você gostou, curte aí, se inscreva no nosso canal, a gente vê numa próxima. Falou!